Olá, turma. Dando continuidade ao assunto da parcial do primeiro ano, a gente vai trabalhar agora a distribuição eletrônica. Para a gente iniciar o assunto de distribuição eletrônica, a gente tem que rever um pouco da teoria atômica de Bohr, tá certo? Bohr ele falava que o átomo, a eletrosfera de um átomo era constituída por níveis ou camadas, e esses níveis tinham valores determinados de energia. Então, a eletrosfera ele era constituída por órbitas circulares, podem chamar de órbitas, podem chamar de níveis, podem chamar de camadas, né? Cada nível constitui uma camada. São conhecidos até então 7 níveis ou 7 camadas eletrônicas para um átomo. Cada uma dessas camadas recebe uma letra como para designá-la. No caso, a camada mais próxima do núcleo, chamada de camada K, essa figura é como se estivesse cortada. A camada L seria outra órbita, a camada M outra órbita, N e assim sucessivamente. Então, seriam conhecidas até 7 camadas eletrônicas. Essas 7 camadas eletrônicas, elas suportam o número máximo de elétrons. A camada K, a camada mais próxima do núcleo, suporta até 2 elétrons. Observe que eu citei a palavra até. Professor, pode ser um elétron apenas? Pode. Pode ser 3? Não, até 2. A camada L suporta até 8 elétrons. Não pode ser mais de 8. Não pode ser 9, 10, mas pode ser 7, 6, 5, menos que 8, tá bom? A camada M 18, a N e a O 32, a P e a Q diminui 18 e 8. Esses valores nós vamos encontrar ele quando nós fizermos a distribuição em subníveis, utilizando o diagrama de Linus-Pauling um pouco mais à frente. Então, os elétrons são distribuídos em até 7 camadas e cada uma dessas camadas recebe uma designação específica de uma letra, tá bom? E só lembrando, a camada K é a camada mais próxima do núcleo e a camada Q é a camada mais distante desse núcleo, tá bom? Aqui é só um exemplo. O terceiro nível de energia, a camada M, ele suporta até 18 elétrons. Ele pode ter menos elétrons do que 18. Ele não pode ter mais que esse valor. Não pode ter nunca mais que o máximo da camada, mas menos ele pode, certo? Rapidamente, teve um cientista, Sommerfeld, que ele propôs que os níveis de energia, essas camadas, na realidade, poderiam ser divididas em subníveis, em subcamadas. Aí é bem uma forma de você compreender essa ideia de camada, de subcamada, compare com um prédio. Imagine que o prédio é a sua eletrosfera. Vocês concordam que o prédio possui diversos andares? Aqui nessa gravura eu coloquei um prédio com 7 andares. Então o prédio poderia ser associado à nossa eletrosfera e os andares seriam os nossos níveis. Então, o prédio, a eletrosfera é dividida em níveis, em andares. Só que dentro de um andar você tem ainda os apartamentos. Então, dentro dos níveis você também tem os subníveis. Quais são os níveis permitidos? Até 7. K, L, M, N, O, P, Q. E dentro de cada nível desse pode existir os subníveis, que seriam os nossos apartamentos, que podem ser 4 tipos: os subníveis do tipo S, do tipo P, do tipo D e do tipo F. Esses subníveis, que seriam, por analogia, os nossos apartamentos, eles podem conter quantidades específicas de elétrons. Por exemplo, o subnível S pode conter, no máximo, observe o termo que eu estou utilizando, máximo 2 elétrons. Pode ter menos, professor? Pode. Subnível P no máximo 6, o D 10, o F 14. Observe que aumentam de 4 em 4, confere? E para nós utilizarmos esses valores, nós temos que seguir esse diagrama. Esse diagrama nos livros didáticos podem aparecer com o nome de diagrama de Pauling, diagrama de diagonais, diagrama de energia de Pauling, diversas formas de descrevê-lo. Observe que esse diagrama aqui do lado tem o K. K é a camada. Camada K, camada L, M. Dentro dos níveis, dentro dessas camadas, você tem os subníveis S, P, D e F. Um S quer dizer que é o subnível, no nível 1, o subnível S. No nível 2, o subnível S. No nível 3, o subnível P e assim sucessivamente. Para você colocar elétrons aqui dentro, você tem que seguir as diagonais.
Isso aqui é muito importante, é o que causa mais erro no estudante. A distribuição eletrônica não é feita por camadas, ela é feita por diagonais. Não tinha aqueles valores anteriormente, 2, 8, 18? Não esquece aquilo por hora. Você tem que aprender esses valores de subníveis. Fechou? Vamos começar aqui a fazer como exemplo. O boro, ele tem número atômico 5. Se eu peço a distribuição eletrônica, eu não estou pedindo a distribuição eletrônica dos prótons, eu estou pedindo a distribuição dos elétrons. Mas se é um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, para eu distribuir 5 elétrons, eu passo a primeira diagonal aqui. Observe que a primeira diagonal passou no 1s. Quantos elétrons cabem dentro desse subnível, dentro desse apartamento? 2 elétrons. Então, você coloca 2 elétrons aqui. Você coloca 2 elétrons aqui, tudo bem? A segunda diagonal, observe, a primeira diagonal passou no S, quando terminar você vai para a segunda diagonal que passa no 2S. O S cabe em 2, então você coloca 2 elétrons. Você soma os 2 elétrons do primeiro nível com os 2 elétrons do segundo nível. 2 mais 2, você chega em 4. Você tem que alcançar esse valor aqui, 5. Se 2 e 2 são 4 e você quer chegar em 5, falta apenas um elétron. Então você terminou essa diagonal, você vai para a próxima diagonal. Quem é preenchido primeiro? O 2p ou o 3s? Primeiro preenche-se o 2p. Preenche de cima para baixo, tá bom? Seguindo a diagonal. O P cabe em quantos elétrons? 6. Se eu colocar 6 elétrons aqui e somar, 2 mais 2 mais 6, eu chego em 10, mas eu não quero chegar em 10, eu só quero chegar em 5. Então basta eu colocar um elétron aqui no P. Professor, o P cabe em 6. O P cabe até 6 elétrons. Pode ser 1, pode ser 2, pode. Então, somando todos os elétrons até agora, 2 e 2, 4. 4 mais 1, 5. Ou você distribui assim, ou você distribui na forma linear. 1s2, 2s2, 2p1. O orbital S do primeiro nível com 2 elétrons, o orbital S do segundo nível com 2 elétrons, o orbital P do segundo nível com 1 elétron. Eu falo orbital, mas é o subnível, tudo bem? Por camadas. Vocês estão lembrados que na primeira camada cabem até 2 elétrons? Está aqui, ó, na primeira camada cabem até 2 elétrons. Pergunta, quantos elétrons tem na segunda camada? 3. Professor, onde é que o senhor está vendo esse 3 aí? Gente, eu estou somando esses 2 elétrons com esse 1 elétron aqui. Todos eles pertencem à terceira camada. Então, 2 mais 1, 3. Fechou? Então, o boro tem apenas 2 camadas eletrônicas, com 2 elétrons na primeira camada e 3 na segunda. Professor, essas outras camadas aqui, esses outros níveis e subníveis, eles não são preenchidos para o boro, tá certo? Então, o boro só tem 2 elétrons na primeira camada e 3 elétrons na segunda camada. A última camada de qualquer elétron, a última camada de qualquer átomo que contém elétrons é chamada de camada de valência. É a camada onde vai acontecer as reações químicas, é a camada onde vai perder elétrons, é a camada onde vai ganhar elétrons, na camada de valência, tá bom? Aqui um outro exemplo, o magnésio. O magnésio tem número atômico 12, 12 prótons. Como esse magnésio não tem nenhuma carga, ele também tem 12 elétrons. Distribuindo os elétrons do magnésio, a gente tem que seguir as diagonais. A primeira diagonal passa no S, o S cabe em 2. A segunda camada, vou descartar, estou confundindo aqui. Muito bem. A primeira diagonal passa no S, o S cabe em 2. A segunda diagonal passa no 2S, que também cabe em 2. Quando soma-se aqui, já temos 4, mas eu quero chegar em 12. A segunda diagonal passa no 2P e no 3S. O P cabe em quantos elétrons? 6. Colocando 6 aqui e somando, 2 com 2, 4. 4 com 6, 10. Para 12 faltam 2. Onde é que eu coloco esses 2 elétrons? Não é no D, não é no P, é na diagonal, ou seja, no S.
Somando tudo agora, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Chegou nos meus 12? Chegou. Então a distribuição do magnésio é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Pergunta: quantas camadas eletrônicas tem o magnésio? 3 camadas. A primeira camada tem 2 elétrons, a segunda camada tem 8 elétrons e na terceira camada tem 2 elétrons. Professor, no slide anterior, na frente, o senhor disse que na terceira camada cabem até 18 elétrons. Muito bem, até 18. Nesse caso, para o magnésio, só tem 2 elétrons, tá bom? Então, o magnésio assim, tem 3 camadas eletrônicas, com 2 elétrons na camada de valência. O que eu estou dizendo? 2 elétrons na camada de valência. Eu estou dizendo que na última camada do magnésio existem apenas 2 elétrons, tá bom? Aqui nós temos o escândio, número atômico 21. Se estiver correto, 21. Como é que distribui aqui? Você coloca as diagonais, vamos lá. Aqui vou seguindo. 1s2, porque cabem 2 elétrons aqui. 2s, o S também cabe em 2 elétrons. Terminou essa diagonal, você vai para a próxima, que passa no 2p e no 3s. O P cabe em 6, o S cabe em 2. Somando, 2 e 2, 4, e 6, 10, e 2, 12. Eu quero chegar em 21. Eu vou para a quarta diagonal. 3p, 4s. Quem é preenchido primeiro? 3p. O P cabe em 6 e o S cabe em 2. Somando até agora, 2 e 2, 4. 4 e 6, 10. Com mais 2, 12. Com mais 6, 18. Com mais 2, 20. Eu quero chegar em 21. Até aqui tem 20. Então eu vou para outra diagonal. A outra diagonal passa no 3D, no 4P e no 5S. Observe que do 3P eu fui para o 4S, porque eu segui a diagonal, mas agora eu tenho que agora colocar elétron aqui no D. Eu só vou colocar o único elétron. Por que, professor, se o D cabe em 10? Porque eu só preciso de 1. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, com mais 2, 20, para 21, falta apenas um elétron. Então, deve-se pôr os elétrons do 4s, observe que eu coloquei os elétrons no 4s antes do 3D, tá bom? Porque a ordem de preenchimento é pelas setas diagonais e não pelas linhas, pelo número aqui da frente, que eles chamam de número quântico principal, tá bom? Por camadas, 2 elétrons na primeira, 8 elétrons na segunda, 9 na terceira e 2 na quarta, tá certo? Ou você faz assim, ou você faz dessa forma. O professor não está errado não, ó. 3S, 3P, ao invés do senhor colocar 3D, o senhor colocou 4S, porque eu estou colocando a ordem das diagonais. Observe que antes de chegar no 3D, a diagonal passa pelo 4S. Você só vai para outra diagonal quando termina aqui na frente, tá bom? Aqui você tem o item 39. Um S, o S cabe 2, 2S, 2. Eu vou chegar em 39, então eu vou colocar muitos elétrons por agora, tá bom? 2P6, 3S2, esses valores tem que saber, tá bom, turminha? P, o P cabe em quanto? 6, o S2, somando, 2 e 2, 4, com 6, 10, 12, 18, 20. A próxima diagonal vem para o D. O D cabe em 10. Então aqui já está em 30. Ó. 2 e 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Para 39, faltam 9. Eu posso colocar 9 no P? Não, porque o P só cabe 6. 36. Para 39, faltam 3. Eu posso colocar 3 aqui no S? Não, porque o S só cabe em 2. Professor, aí tem 38. Exatamente, aqui tem 38. Se eu quero colocar 39, preciso colocar um elétron. Para onde vai esse um elétron? Qual é o subnível que vai receber esse elétron? Você faz a sua diagonal e o subnível primeiro que recebe o elétron é no D. Então esse D recebe um elétron. Então você faz as diagonais e coloca os máximos de elétrons possíveis. Eu sempre vou colocando o máximo. Observe que eu só não coloco o máximo no último subnível quando eu não preciso colocar o máximo. Tá bom? Então a distribuição é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 e 4d1. A camada de valência
Só lembrando, a camada de valência é o quê? É a última camada com elétron. A camada de valência é a quinta camada. Professor, não é no 4D, não? Não. Aqui é onde terminou os elétrons. São os chamados elétrons de maior energia. Mas a camada de valência é a camada C. Tá bom? Por camadas está aí a distribuição. Bário 56. Um S, o S cabe em 2, 2S cabe em 2. Eu vou fazer mais rápido, porque aqui são muitos elétrons. P6, 4S2. Só somando, ó, 2 e 2, 4, 10, 12, 18, 20. Para 56 tem a chão. O D cabe em 10, o P cabe em 6, o S cabe em 2. Então, bem aqui tinha 20. Com mais 10, 30, 36, 38. Se eu coloco a outra diagonal, depois da 5S, terminou a diagonal, eu vou para a próxima. Passa no 4D. Se eu coloco 10 aqui, vai para quantos elétrons? Só por curiosidade. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48. 48 para chegar em 56. Se eu coloco 6, 48 com 6 dá 44. Para 56 faltam 2. Então o bário termina com 2 elétrons no 6S. Pergunta, quantas camadas eletrônicas tem o bário? 7 ou 6? 6 camadas eletrônicas. Então a distribuição eletrônica do bário é essa bonitona aqui. Professor, eu tenho que escrever de qual forma? Eu acho muito bacana você escrever dessa forma, no caderno, tudo bem? Só que as avaliações geralmente vão cobrar as respostas dessa forma. Resumindo, tem que saber as duas. Mas você aprendendo essa, você faz essa normalmente. É mais difícil você aprender essa sem aprender essa daqui nas diagonais. Então, se eu for indicar uma para você aprender, se dedicar, se dedique fazendo as diagonais, para depois que você fazer as diagonais, você escrever para a linha do seu caderno. Tá bom? E se for um cátion? Gente, o que é um cátion mesmo? Hein? Cátion é uma espécie que perdeu ou que ganhou elétrons? A professora tem uma carga 2 então ele ganhou 2 prótons. Aí você assassina a química. Né? Ele não ganha nem perde prótons, ele ganha ou perde elétrons. Nesse caso, se ele tem 2 prótons a mais, é porque ele perdeu 2 elétrons, não foi não? Ó, em um átomo neutro de ferro, ele tinha 26 prótons, 26 elétrons. Está aqui a distribuição do átomo de ferro. Ó. 2 e 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. Observe que a diagonal manda depois do 3P vir para o 4S, e não para o 3D, tá bom? Então está aqui a distribuição do átomo de ferro. Neutro, o átomo neutro. Mas ele quer saber a distribuição desse cátion aqui. O cátion foi uma espécie que perdeu elétron. No caso, ele perdeu quantos elétrons? 2. Professor, no meu não foi próton, não? Nunca. Ele perdeu 2 elétrons, ficou com 2 prótons a mais. Então ele não tem mais 26 elétrons, ele só tem apenas 24. Como é que se faz a distribuição eletrônica de um cátion? É do mesmo jeito do átomo neutro? Não, mas é uma dica que eu faço para vocês. Que eu digo para vocês. Sempre que você for fazer a distribuição de um cátion de um ânion, primeiro, do lado, você faz a distribuição do átomo neutro, considerando todos os elétrons. E depois você olha para a camada de valência. A camada de valência é a última. É na última camada que ele vai perder elétrons. Então, esse ferro perdeu quantos elétrons mesmos? 2. Então, ele vai perder esses 2 elétrons da última camada. Então, ao perder esses 2 elétrons, esse cátion fica com essa distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Somando. 2 e 2, 4, 10, 12, 18, com mais 6, 24. Não tem que ser 26, não, não. 26 é o número de prótons. Você está distribuindo elétrons. Ele só tem 24 porque ele perdeu 2. E os 2 elétrons são sempre perdidos na camada de valência. Os elétrons perdidos são da camada de valência, ou seja, da última camada. Então, o que é que eu digo para vocês? Se você tem um cátion, carga positiva, ou um ânion, carga negativa. O cátion, você sabe que perde, foi porque perdeu elétrons. Aqui é um cátion bivalente, né? Você faz a distribuição normal, como se ele tivesse todos os elétrons.
Professor, e o que é que eu olho para fazer a distribuição? Você olha sempre o número atômico bem aqui. Então você distribui o número atômico total, no caso aqui 26. Se ele perdeu 2, você vai tirar 2 elétrons. De qual camada? Sempre você vai tirar elétrons da última camada, tá bom? Aqui, o enxofre. Aqui é a distribuição do átomo neutro de enxofre. Para chegar em 16. Ó. 2 e 2, 4. 4 e 6, 10. 12, 16. Aí eu fiz uma pergunta aqui embaixo. Qual é a distribuição eletrônica para o ânion enxofre 2-, que é o sulfeto? Gente, esse 2- quer dizer que ele tem duas cargas negativas a mais. Se ele tem duas cargas negativas a mais, é porque ele ganhou 2 elétrons. Aonde ele vai ganhar 2 elétrons? Vamos aqui a algumas observações. A terceira camada é a camada de valência, no caso a última. Ânions são espécies que ganharam elétrons. No caso, ele ganhou quantos elétrons? 2. Em qual camada? Os elétrons serão adquiridos no subnível incompleto da última camada. A última camada não é a terceira? Aqui, o S tem 2 elétrons. Só cabem 2 elétrons no S. O P tem 4 elétrons, mas cabem até 6. Então, o enxofre, caso vá receber elétrons, ele vai receber no subnível incompleto da última camada. Em outras palavras, no 3p4. Então, o enxofre 2- indica que ele vai ganhar 2 elétrons. Onde é que vai entrar esses 2 elétrons? No 3p4. Compreenderam? Então, os elétrons entram na última camada, aonde ele pode entrar, aonde tem espaço. Tem espaço no P. Então, o enxofre 2-, ao ganhar 2 elétrons, fica com essa distribuição. 1s2 igual 2s2, 2p6, 3s2, só que ao invés de terminar em 3p4, ele recebeu os 2 elétrons e terminou em 3p6. Em outras palavras, o cátion ele vai perder elétrons na última camada e o ânion vai ganhar elétrons na última camada. Então, primeiro, eu aconselho, é bem melhor você fazer a distribuição do átomo neutro, faz a distribuição do átomo neutro, e depois olha para a última camada. Se for um cátion, você tira elétrons da última camada, e se for um ânion, você coloca elétrons na última camada. Ok, turminha? Bons estudos.